Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Resolvi gravar essa aula já no primeiro dia do ano de 2023 para a gente começar bem esse ano com muitos estudos de imunologia aí. E continuando a última aula que a gente viu no finalzinho do ano passado, né? Eu comecei essas aulas falando sobre as imunodeficiências primárias. E hoje a gente continua fazendo a segunda aula sobre isso. E o tema da aula de hoje, a doença que a gente vai ver hoje, vai ser justamente uma doença bem interessante, que eu também não conhecia muito. Eu ouvi falar da doença, mas eu não sabia detalhes da doença e acabei aprendendo um monte para preparar essa aula, que é a doença, a síndrome, que na verdade é chamada, né? Síndrome de Chidiac-Higashi. Não sei se é exatamente assim que fala, mas beleza, né? E como a gente falou na semana do vídeo que foi gravado anterior a esse, as imunodeficiências elas são classificadas de duas maneiras. As primárias, que são essas que a gente está tendo essas aulas agora, que as primárias são aquelas doenças que são as hereditárias, ou são as doenças genéticas, pelo motivo de alguma mutação em algum gene, isso gera alguma doença no processo de resposta imunológica, então a imunidade vai estar deficiente, tanto é que, olha o título, né? Imunodeficiência. Então algo na imunologia vai estar deficiente. E primárias porque elas são as hereditárias. Mas a gente também tem, como a gente já falou também no começo do vídeo anterior, das imunodeficiências secundárias. E essas secundárias, elas são causadas por outros motivos que não são hereditários, que não são genéticos. Então, por exemplo, quando você se infecta por um vírus que pode destruir as suas células imunológicas, como o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Esse vírus, então, ele faz uma depressão principalmente das células TCD4 e sem essas células funcionando direito na resposta imunológica, a gente acaba tendo uma deficiência na resposta. E muitos indivíduos, antigamente, lá na década de 80, que não se sabia direito, não se conhecia direito esse vírus, muita gente morreu por conta disso. Hoje em dia, a gente consegue ainda manter a vida dessas pessoas quando elas têm acesso às medicações, e aí você consegue levar uma vida relativamente normal. Além do HIV, que gera a AIDS, que causa essa profunda imunodepressão, nós temos outras situações que podem levar também a esse processo de deficiência. Então a gente tem processos de desnutrição muito grave, quando você não se alimenta direito. Você pode ter uma imunodeficiência, ou quando você tem um câncer e aí ele está disseminado no teu corpo, isso também pode levar a uma supressão do sistema imunológico. E além disso, existem drogas, que são as drogas imunossupressoras. Então, essas coisinhas que eu falei agora, elas reúnem onde, né? Nas imunodeficiências secundárias, que não vai ser o caso do nosso estudo dessa aula que a gente está vendo hoje e das nossas próximas aulas até terminar o tema. Então, a gente vai falar sobre as primárias. E hoje, para começar bem o ano, vamos falar só dessa doença, dessa classificação dessa doença, falar algumas coisas sobre ela, que é a síndrome de Chidiac-Higashi. Eu olhei para baixo aqui para dar uma coladinha. A gente já viu na aula anterior, que foi a primeira aula que a gente falou sobre as imunodeficiências primárias, a gente falou da doença granulomatosa crônica, que é uma doença que tem uma mutação em um dos genes que faz a oxidase fagocitária, que é justamente aquela enzima que faz a conversão de oxigênio em espécies reativas de oxigênio. Nesses pacientes, como eles têm uma mutação nesse gene, que é o gene da FOX91, você não tem a formação dessa enzima de maneira adequada, de maneira correta. Então, o que acontece? Quando o fagócito realiza o processo de fagocitose, ele até come o micro-organismo, ele fagocita, mas não consegue destruir de maneira eficiente, justamente porque ele vai ter uma deficiência na formação dessas espécies reativas de oxigênio. E a outra doença que a gente viu também na aula anterior foi justamente as deficiências de adesão leucocitária, e que são as LADs, né? A gente tem LAD1, LAD2 e LAD3. E aí, para quem quiser relembrar, dá uma espiada aí no vídeo que eu postei há algumas semanas ainda no ano passado. Bom, então para a gente começar, eu vou só tirar a gravação do meu rosto, que fica abrangendo aqui praticamente toda a tela do computador, do celular, não sei de onde vocês estão assistindo essa aula, e é bom a gente ver os slides de uma maneira completa. Então eu só vou desativar a gravação do meu rosto aqui rapidinho, pronto, e aí eu já volto aqui, ó, e a gente continua então com
com essa aula de imunodeficiência primária, que é a aula 2. Bom, essa síndrome, gente, eu também, como eu falei antes, né, eu não conhecia muito bem detalhes dessa síndrome, eu só tinha ouvido falar do nome, mas eu nunca me interessei em procurar. Mas como eu estou colocando agora as aulas de imunodeficiência, imunodeficiências primárias, eu falei, bom, deixa aqui, para montar essa aula eu vou ter que estudar, né? Aí fui pesquisar alguma coisa. E essa síndrome, ela é uma condição rara, né, no mundo, e ela é uma condição autossômica recessiva, então ainda bem que é recessiva, né? Menos possibilidade de acontecer na população de um modo geral. Essa doença ela foi descrita inicialmente lá na década de 40 para 50, deixa eu pegar aqui uma caneta, aqui ó. O primeiro trabalho que foi relatado com sintomas e sinais relacionados a essa doença foi em 1943 por B.G. César. Aí depois, em 1952, o Chediak, e em 1954 o Higashi também relatou. Então esses 3 trabalhos são os trabalhos iniciais que deram o pontapé para se estudarem um pouco mais sobre essa doença. E esses pesquisadores, possivelmente são médicos que estavam tratando os pacientes e foram mais a fundo para procurar o que estava acontecendo ali, eles descobriram que existia uma má distribuição de mieloperoxidase nos grânulos dos neutrófilos nesses pacientes afetados. A mieloperoxidase é uma enzima envolvida na produção das espécies reativas de oxigênio. Mas como a gente vai ver nos próximos slides, essa síndrome ela está envolvida basicamente com problemas na secreção dos grânulos, né, das células, na formação do fagolisossomo, porque o lisossomo está com problema, porque é uma proteína importante para tudo isso. Mas eu vou discorrendo melhor ao longo dos próximos slides. Agora eu só queria, como é uma doença nova também para mim, né, que não conhecia, eu queria mostrar um pouco da etiologia dela. Então a prevalência, cadê a caneta? A prevalência exata é desconhecida, menos de 500 casos em todo o mundo foi relatado na literatura. Eu peguei esses dados aqui desse trabalho, ó, que é um trabalho novo também, de 2022. É difícil determinar a prevalência, pois alguns pacientes foram notificados mais de uma vez e, além disso, devido à variabilidade fenotípica, indivíduos levemente afetados não são reconhecidos ou relatados. Também tem isso, depende de como a doença está sendo afetada ali. Às vezes o paciente nem tem um diagnóstico correto, ainda mais antigamente, né, na década de 50, onde a gente não tinha tanta tecnologia para diagnósticos como a gente tem hoje, como por exemplo as próprias PCRs, né, a reação da cadeia da polimerase. Outro detalhe da etiologia, ó, não há predileção por raça, todas as faixas etárias podem ser afetadas, no entanto, o início da doença ocorre geralmente após o nascimento e antes dos 5 anos de idade. Então, dado esse pontapé inicial aí, bora ver um pouco mais dessas características dessa doença. Assim como as deficiências de adesão leucocitária que a gente viu na aula anterior, essa síndrome, a Chediak-Higashi, ela é uma doença autossômica recessiva. E aí, por conta dessa mutação no gene, que é o gene LIST, eu vou ter o defeito nessa proteína. A proteína LIST vai estar mutada. Então, essa proteína é uma proteína citoplasmática de aproximadamente 430 kDa, o tamanho dela, e a função até hoje dela é pouco compreendida. Sabe-se que ela está participando de alguns processos nessas vesículas lisossomais aí. Mas exatamente o que ela faz ali a gente não sabe com certeza. O que a gente sabe são os sinais e sintomas que a gente observa nos pacientes. Algo que é muito comum nesses pacientes é um aumento à suscetibilidade de infecções por Staphylococcus aureus. Não só aureus, mas de outras infecções também. Mas existe uma prevalência deste micro-organismo em pessoas que desenvolvem essa síndrome. Bom, essa síndrome, então, ela se dá por deleção de uma região do cromossomo 1, né, que o endereço certinho é esse aqui, ó, 1q42, q44. Nessa síndrome, então, eu tenho aproximadamente 40 mutações que foram relatadas nesse gene LIST, e esse gene LIST vem do nome em inglês, né, que é Lysosomal Trafficking Regulator,
que se a gente for traduzir é tipo um gene regulador do tráfego lisossomal. E esse gene, então, mutado vai gerar vários problemas, né? Um desses problemas que a gente observa é justamente nos neutrófilos, por conta de essa mutação acontecer dessa maneira, os lisossomos, eles acabam ficando grandes. É uma das características, inclusive para o diagnóstico, é a observação desses lisossomos que ficam gigantes dentro dos neutrófilos. Então, por conta disso, esses neutrófilos morrem prematuramente e eu tenho uma leucopenia moderada. A leucopenia é a diminuição desses leucócitos, principalmente de neutrófilo. Mas como a gente sabe, né, que a gente já viu de outras aulas de imunologia, que os neutrófilos são células que a gente tem em maior abundância no sangue periférico, pode chegar até 70% da população dos glóbulos brancos no sangue, e é uma célula que morre relativamente rápido e é fabricada e é produzida na medula óssea, gerada em quantidades grandes. Então, por isso que a gente observa que a leucopenia ela é moderada. Mas quando eu falo aqui de neutrófilo, gente, é porque é por isso mesmo, que quando você faz um esfregaço sanguíneo numa lâmina, o que você mais vê é neutrófilo. E foi isso que os pesquisadores lá na final de década de 40 e 50 observaram também, esses neutrófilos meio esquisitos ali, mas não é só neutrófilo. Como a gente tem problema nos lisossomos, nesses grânulos todos, na secreção de grânulos, então eu também tenho problemas nos macrófagos, nas células dendríticas, nas células NK, porque a célula NK ela libera os grânulos e por conta dessa mutação nesse gene LIST, essa proteína LIST também está envolvida nessa secreção das células NK e das células TCD8, que são as células T citotóxicas. Então eu tenho vários problemas ali acontecendo por conta dessa mutação. E a gente vai ver ao longo da aula que os problemas não são só imunológicos, tá? São outros problemas também. Próximo slide, eu separei 3 figurinhas de neutrófilos que foram publicados nesse trabalho que está citado aí abaixo. A primeira figura é o indivíduo controle, né? Se a gente observar aqui, eu tenho um neutrófilo. O núcleo do neutrófilo ele é lobado, né? Por isso que é uma célula polimorfonucleada. E se a gente observar aqui, os grânulos são distribuídos do tamanho certo, ó, que são os grânulos que são geralmente observados quando você faz um esfregaço sanguíneo e olha isso ao microscópio. Você vê mais ou menos desse tamanho os grânulos. Um indivíduo que desenvolve a Chidiac-Higashi, essa síndrome que eu coloquei até a sigla aqui, ó, CHS clássico, que é o CHS de Chidiac-Higashi Syndrome. O clássico, o que a gente observa, ó, esses lisossomos gigantes, estão vendo? Ó? Lisossomos são bem maiores do que quando a gente observa um indivíduo normal. Ó, a gente tem os lisossomos distribuídos de maneira mais uniforme e do tamanho adequado. E na síndrome a gente vê esses lisossomos aqui imensos. Ó. Inclusive no slide anterior também tinha, deixa eu voltar lá para a gente ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não tinha mostrado, mas olha aqui, ó. É um outro neutrófilo, mas que a gente também observa esses lisossomos gigantes. E aí, voltando aqui, ó, nessa outra figura, a figura aqui do lado de cá, 3, são indivíduos levemente afetados. Então, você vê que tem uma quantidade de grânulas de lisossomos que parece ser mais ou menos normal, mas eles estão aumentados quando a gente compara com o indivíduo que é o indivíduo controle, onde esses grânulos são bem menorzinhos. Então aqui só para a gente saber um pouco mais como é que fica o neutrófilo, que é geralmente por aí que se faz o diagnóstico, né? Um dos diagnósticos. Tem o diagnóstico genético, que você vê a mutação pelo teste genético, no gene LIST, mas aí você também pode complementar esse diagnóstico vendo o esfregaço sanguíneo na microscopia. E aí quando você observa esse grânulo muito grande, então é um indicativo muito forte que o indivíduo está com essa síndrome de Chidiac-Higashi. Bom, como eu falei, o problema está ali basicamente nessas vesículas, nesses lisossomos. Então, um dos defeitos principalmente é o defeito no tráfego lisossomal. A gente sabe que os lisossomos eles são preenchidos com substâncias que vão servir para diversas ações. Se for um fagócito, por exemplo, para que eu tenha a digestão daquilo que foi fagocitado de um micro-organismo,
ou no processo de autofagia da própria célula, onde a célula vai degradando aquelas organelas mais velhas, ela vai se regulando ali. Então os lisossomos são importantes para isso. E esses materiais que são levados para dentro, em um indivíduo normal, quando a liste está normal, a proteína liste, quando não há mutação, está normal, o preenchimento desses lisossomos também é normal. Diferente do que acontece quando eu tenho o quê? A liste mutada. Se eu tenho a mutação lá no gene que vai gerar uma proteína mutada, então esses materiais que vão ser enviados para o lisossomo também vão estar com problema. Outro problema bem comum que a gente observa nessa síndrome é o processo de fagocitose que está meio zoado. Então, quando a gente tem um fagócito, que pode ser um neutrófilo ou um macrófago, ele vai lá, reconhece o micro-organismo, tem lá os receptores de reconhecimento de PAMP, que reconhece os padrões moleculares associados aos patógenos. PAMP significa isso, é uma sigla, que lá em outras aulas de resposta imune inata, que eu falo bastante disso, você tem o reconhecimento do micro-organismo, aí ele vai sendo puxado para dentro, ó, no processo de fagocitose, e faz o fagossomo. Normalmente, na fagocitose, o que acontece? Esse fagossomo se funde ao lisossomo e forma então o fagolisossomo. E aí, como a gente já sabe, nós temos 3 mecanismos microbicidas para a destruição dos micro-organismos. Então tenho as enzimas lisossomais, as espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico. Os 3 atuando ali no fagolisossomo propiciam uma destruição dos micro-organismos que foram fagocitados. Porém, nessa síndrome, como eu tenho um problema ali nessa proteína, eu não tenho, quando a proteína está mutada, eu não tenho a fusão. Então, ó, não há fusão. Se não há fusão do lisossomo com o fagossomo, ou se a fusão é bem reduzida, eu não tenho a resolução eficiente dos micro-organismos que foram fagocitados. Então, aqui está um problema grande também, um problema grande e sério, né? Com relação a essa síndrome. Outro problema importante, que também não acontece direito, é a lise mediada pelas células TCD8, células NK. Por quê? Como a gente sabe, gente, essas células aqui, tanto a NK como a TCD8, são células citotóxicas, né? Elas são tóxicas porque elas liberam esses grânulos. Ó, a gente vê grânulo aqui, vê grânulo aqui. A célula NK, que é a célula natural killer, ela é uma célula que mata outras células infectadas por vírus, por exemplo, ou células tumorais, que são células transformadas. Então, quando eu tenho um problema nesses grânulos, né, porque a gente está vendo aí que essa lista é importante para esses lisossomos, inclusive esses lisossomos secretores, né, que são esses grânulos líticos. Eles não podem ser liberados de maneira adequada justamente por conta da mutação daquele gene. Então, tanto na célula NK, que vai trabalhar para matar células infectadas pelos intracelulares na resposta imune inata, quanto a TCD8, que faz a mesma coisa que a NK, só que a diferença é que a TCD8 ela trabalha na resposta imune adaptativa, ela é bem mais específica, ela é direcionada. Não vou entrar em detalhes aqui nem da NK nem da TCD8, tá, gente? Quando a gente vê essas aulas mais clínicas de imunologia, a gente entende, né, como professor aqui, que vocês já tiveram as outras aulas mais básicas, né? As outras aulas de como funciona a célula NK, de como funciona a célula TCD8, de como que é uma resposta TH1, TH2, TH17. Então, tudo isso a gente já viu em aulas anteriores. Se você está vendo essa aula aqui de imunologia mais clínica e não está entendendo direito os mecanismos como essas células funcionam, é bom sempre a gente rever aulas mais antigas para ver como tudo isso funciona, tá bom? E tem aqui no canal essas aulas de imunologia básica, mas vamos continuar aqui, ó. Então, essa síndrome, além de problemas nos neutrófilos, como a gente viu ali no slide anterior, eu também tenho defeito na citólise ou na lise mediada por essas células, pela célula NK e pela célula TCD8. Eu vou ter anormalidades nos grânulos citoplasmáticos e isso acaba propiciando que esses indivíduos tenham mais infecções virais, né? Então a consequência disso é a resposta imune para infecções virais. Elas não são eficazes, não são tão boas quanto no indivíduo normal. Outro probleminha dessa síndrome é justamente a excreção
de melanina. E melanina, gente, é feito pelos melanócitos, né? E essa melanina, se você tem mais quantidade, sua pele é mais escura, menos quantidade, sua pele é mais clara. E uma das características dessa síndrome é justamente o albinismo, porque a melanina, ela fica presa em melanossomos gigantes. Por que são gigantes? Porque acabam ficando gigantes por conta da mutação de List. E é incapaz de contribuir para a pigmentação da pele, cabelos e olhos. Por isso, por falta dessa pigmentação, porque os melanossomos são gigantes e não conseguem distribuir de maneira uniforme, esses indivíduos também possuem albinismo. Beleza? Vamos ver mais algumas outras características desse paciente e já indo para o finalzinho dessa aula. Então, outras características dos pacientes com síndrome de Chiediac-Higashi. Então, a gente vai ter defeitos neurológicos motores. Deixa eu beber só um gole d'água. Esse defeito neurológico, gente, os neurônios, eles também necessitam da função lisossomal para suas funções fisiológicas normais. E nessa síndrome, essa função ela não acontece. Como consequência, o que vai acontecer? Uma progressiva neurodegeneração. Então, por isso que nesses pacientes eu também tenho problemas neurológicos motores, por conta de eu precisar dos lisossomos para os neurônios, e como os lisossomos estão meio zoados ali, essas funções próprias dos neurônios não acontecem. Logicamente, se vocês quiserem saber mais detalhes dessa parte neurológica de Chiediac-Higashi, existe dado na literatura, artigo, que eu acabei não indo atrás, porque senão essa aula vai ficar muito grande, né? E o intuito é a gente ver, em linhas gerais, como que funciona essa doença aqui. Então, defeitos neurológicos motores, infecções bacterianas frequentes, principalmente pelo áureos, né, que a gente viu lá no comecinho. Por quê? Porque não consegue destruir o que foi fagocitado de maneira eficiente. A gente também viu que existe o albinismo justamente por conta dos melanossomos gigantes e que não há uma distribuição adequada da melanina. E esses pacientes também apresentam distúrbios hematológicos. Então eles podem desenvolver também anemia, trombocitopenia, leucopenia, tempo de sangramento anormal. E vem cá, tem tratamento para essa doença? Gente, o que vocês acham? Hoje em dia a gente consegue fazer um tratamento sim, né? O tratamento, quando a gente tem um problema genético, o que a gente pode fazer para tentar resolver? Tenta fazer então um transplante de medula óssea. Então, geralmente o transplante de medula óssea, eles são bem sucedidos em vários pacientes. Aí, as infecções, elas são tratadas com antibióticos, né? Quando esse paciente não conseguiu fazer o transplante ainda, você vai dando antibiótico para tratar as infecções. E os abscessos, eles são drenados cirurgicamente para você ter uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. E para finalizar essa aula, não vou me estender mais, a gente vai terminar aqui, eu só queria relembrar com vocês. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui os itens. Então, essa doença de Chiediac-Higashi é uma doença rara, ela é recessiva, é autossômica recessiva, ela se dá por conta da mutação no gene List, que está lá no cromossomo 1, existem lá cerca de 40, mais ou menos 40 mutações já foram detectadas. Vai ter defeito no tráfego lisossomal, defeito de degradar o que foi fagocitado, porque não forma um fagolisossomo de maneira adequada, lembram? Também eu tenho um defeito, um problema na lise mediada por células NK e células TCD8, porque os grânulos também não são jogados para fora de maneira adequada, também os grânulos ficam gigantes. Vai ter defeito na excreção de melanina, por isso do albinismo, defeitos neurológicos motores, distúrbios hematológicos, sangramento, anemia, leucopenia. Beleza, gente? Então a gente finaliza essa aula, que é a nossa primeira aula de 2023, com essa doença. Próximas aulas a gente continua falando das imunodeficiências primárias, mas eu estou pensando aqui em gravar só mais 2 aulas, elas vão ficar um pouco mais compridas, mas aí também não ficam tantos vídeos picados sobre as imunodeficiências. Beleza? Um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Um abraço!